Olá, estudante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Na aula anterior, nós criamos uma aplicação React Native, configuramos o GitHub e implementamos um pipeline de integração contínua utilizando o GitHub Actions. Agora nós vamos dar o próximo passo. Então, nesta videoaula, nós vamos transformar nosso projeto em uma aplicação capaz de gerar builds automaticamente na nuvem, utilizando o Expo Application Services, também conhecido como EAS, ok? Em outras palavras, então, vamos sair do mundo da validação do código e entrar no mundo da geração e distribuição da aplicação. Ao final desta aula, nós teremos um APK gerado automaticamente e pronto para instalação em dispositivos Android. Preparado aí? Preparado? Legal. Então, vamos começar. Então, só vou mudar aqui o layout para conversarmos melhor. Se eu enxergar minha tela, tá aí. Então, vamos abrir o projeto que nós criamos já na aula anterior. Então, já está aqui com o VS Code aberto, bonitinho, tá? Que é aquele nosso aplicativo de cálculo de pace. E ele continua exatamente o mesmo, tá? O objetivo aqui não é criar novas funcionalidades. Na verdade, nem vamos trabalhar mais no código em si, porque o código tá funcional, tá? O objetivo é preparar o projeto para a geração automatizada de builds. Nós vamos executar a aplicação para garantir que tudo continua funcionando normalmente. Então, lá no nosso terminal, lembra como que faz para abrir a aplicação? Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui o terminalzinho bonitinho. Vou colocar para cima aqui, ó. Já pego aqui para limpar. Só rodar aqui. O "-c" para limpar o cache, se for necessário, mas não foi necessário aqui. E aí ele vai executar, né? Ele vai criar, colocar o servidor em ação. E aí no servidor nós podemos trabalhar normalmente, tá? E aqui a ideia é somente colocar mesmo. Então está startando o projeto ali, vamos aguardar. Até pausar um pouquinho. Então aqui terminou, gerou o QR Code, podemos acessar, né, com o aplicativo ExpoGo, ou através do link, como nós já fizemos antes. Então vou no link aqui, localhost 8081, para ser mais rápido. Ele vai carregando aqui para nós, vou mostrar aqui para você. Então ele já carrega o servidor, está inicializando ali, e assim que terminar, vou deixar até a tela separadinha assim para ficar mais interessante, né? Assim que terminar de carregar, ele já mostra para nós, já apresenta o resultado. Tá carregando ali, localhost 96%. Maravilha. Ele já vai mostrar para nós, o resultado que eu digo é a aplicação funcionando, tá? E aí nós já podemos colocar aqui, então, por exemplo, distância de 5 km, 5 km, 2 horas, não, aqui é 0. Vamos colocar 5 minutos e 10 segundos. A pessoa voou, né? Calcular pace, ó. Seu pace médio foi de 1 minuto e 2 por quilômetro. E aí dá pra você colocar outra informação aí, vai aparecer aqui bonitinho, certo? Maravilha, executamos, verificamos, né? O resultado ele continua, então se eu colocar, por exemplo, 5 em 25 minutos, o pace é 5, né? O pace é de 5 minutos por quilômetro, beleza? Essa etapa é muito importante, né? Antes de qualquer processo de deploy, nós devemos garantir que a aplicação está funcionando adequadamente. E agora nós vamos falar sobre o EAS. EAS, como eu disse antes, significa Expo Application Services. Trata-se de um conjunto de serviços em nuvem que são oferecidos pelo Expo para automatizar os processos que estão relacionados a build, a atualização e também a distribuição de aplicações. Na prática, o EAS permite gerar aplicativos Android, também iOS, sem que precisemos configurar localmente todo o ambiente de compilação. E isso reduz muito a complexidade do processo, tá? Para começarmos, nós precisamos instalar o EAS CLI. CLI significa Command Line Interface. Então nós precisamos instalar esse cara, ou seja, é uma ferramenta utilizada através do terminal. Eu, para adiantar, para não ficar dependendo da internet, eu já realizei a instalação, mas basicamente, Ctrl C aqui para sair, CLS, basicamente o comando é esse. Ó. Vou colocar o comando aqui e você pode executar, tá? npm install, então estou indo lá no pacote npm, -G para instalar de modo global, EAS CLI, e esses parâmetros aqui, né, o -G é o parâmetro que significa instalação global. Isso vai
utilizar, né, isso vai permitir que todos os usuários utilizem o comando em qualquer projeto da minha máquina, tá? Vamos lá. Então, eu já tinha instalado, então ele vai falar que já tem instalado ali, só para a gente não consumir muita internet, tá? Beleza. Então, após a instalação, nós vamos verificar se tudo foi instalado. Então, ele vai fazer todo o processo ali, e aí depois é só verificar a versão como nós já fizemos anteriormente, tá? Então, deixa ele instalando ali de novo. Está aí, ó, prontinho. Agora, só vou limpar minha tela aqui para a gente continuar. Beleza? Ok. Maravilha, então. Agora, como eu disse, nós precisamos executar o comando para verificar a versão desse nosso ambiente, tá? E aí nós vamos colocar eas --version. Opa, foi uma linha a mais. eas --version. Só executar ali. E aí ele vai mostrar para nós. Está instalado, tá bonitinho, né? Tudo funcionando. Então, se uma versão for exibida dessa forma, significa que a ferramenta está pronta para uso. Agora nós precisamos criar uma conta Expo. Na verdade, quando você instala o aplicativo Expo Go no seu celular, você precisa criar essa conta, tá? Então eu vou colocar aqui só para você observar. Sempre que for é expo.dev. Aqui no caso já tem a minha conta, tá tudo certo, tá? E essa conta será responsável por armazenar os nossos projetos e também vai processar os builds as builds na nuvem. E aí depois que concluir o cadastro, nós vamos retornar ao Visual Studio Code. Então, vou voltar aqui no Visual Studio Code. Tá aqui tá o nosso Visual Studio Code, tá? E aí nós vamos autenticar a nossa conta. Nós vamos executar aqui o processo de login. Só antes, né? Para poder fazer, eu já estou com o Expo aqui. Antes de ir no Visual Studio Code, vamos fazer o seguinte. Aqui ainda no terminal, vamos fazer assim, ó, eas login, tá? E aí ele vai, nesse momento nós vamos informar o usuário e senha. No caso meu já está logado, né? E ele vai perguntar, ó, você está atualmente logado como professor Ariel Dias. Beleza. No seu caso, vai pedir usuário e senha. E aí vai abrir uma página, vai abrir essa página aqui, vai pedir usuário e senha, você seleciona a sua conta e manda ver, tá? E aí depois de autenticar, vai aparecer uma mensagem ali, no caso, ó, você foi autenticado, né, com sucesso, então você pode fechar esta janela. Agora sim podemos ir lá para o nosso Visual Studio Code, tá? Agora sim, agora vamos no caminho certinho. Logamos, então a nossa máquina agora ela está autorizada, ela está autorizada a utilizar os serviços do Expo. A autenticação, ela permite fazer essa conexão, né? E agora nós podemos configurar o EAS dentro do nosso projeto. Esse daqui, se você observar, já tem uma pastinha Expo. Então observe que já tem o Expo, porque nós já criamos, assim que você faz o login, faz toda a execução, ele já cria para você essa pastinha para permitir falar, ó, isso daqui é um Expo, tá? Uma aplicação Expo, beleza? Podemos continuar aqui agora e o próximo passo agora é configurar dentro do nosso projeto. Então nós vamos executar um comando que vai realizar diversas configurações, tá? E a principal delas é criar o EAS JSON, que eu não havia criado ainda, não foi criado ainda. E aí nós realizaremos agora. Então, observe aqui como está a arquitetura do nosso projeto. Vou minimizar aqui. Porque agora nós faremos uma pequena mudança. Voltamos lá para o nosso terminal. Uma pequena mudança que é essa configuração, tá? Então eu vou pedir para nós fazermos a configuração de build. Você vai digitar EAS build, dessa forma aqui, configure. Como eu disse, esse comando vai realizar diversas configurações de maneira automática ali dentro do nosso diretório, tá? Você gostaria de configurar automaticamente? Yes! Para isso estamos aqui. E aí ele vai realizar todo o processo, tá? Qual plataforma você gostaria de configurar? E aí, qual que é a plataforma que nós vamos usar?
Poderíamos fazer para as duas, só para iOS ou para Android. Aqui para nosso experimento, vou escolher Android. Poderia escolher para iOS, só que no caso do iOS, eu precisaria ter uma plataforma aqui também que atendesse, tá? E aí eu precisaria, por exemplo, de ter um Mac para poder realizar os testes, tá? Mas para nós aqui no momento, o Android é a melhor opção. Então, Android, beleza, seu projeto está pronto, né, para ser feito uma build. Então, agora sim, vamos voltar novamente no VS Code. E aqui no nosso VS Code, observe que nós temos diversos arquivos. E lembra que eu falei, né, para você dar uma olhadinha na estrutura do projeto. Agora foi criado esse daqui, EAS-JSON, tá? Vamos lá, vamos olhar esse arquivo com bastante atenção, tá? Vamos entender cada parte. O objeto principal aqui é a nossa build. É o objeto principal, linha 6. Ele contém os perfis de compilação. Cada perfil representa um cenário diferente. Então, por exemplo, temos o perfil Development. Esse perfil ele é utilizado durante o desenvolvimento da aplicação. Normalmente é usado para testes internos mais frequentes, tá? Temos aqui dentro desse Development, na linha 8, Development Client. E o valor está como True. Essa configuração permite utilizar recursos específicos voltados para desenvolvimento, certo? Logo embaixo temos Distribution. No caso ali o valor está internal, certo? Essa configuração ela vai indicar que a aplicação ela será distribuída internamente, ou seja, para desenvolvedores, para testers, né, para os testadores, não para publicação oficial, tá? E aí depois temos um outro perfil, no caso aqui, Preview Distribution com valor interno, certo? Esse perfil normalmente ele é utilizado para homologação e também para testes mais próximo da produção. Ele gera builds que são destinadas à validação antes da publicação definitiva. Continuando, né? Nós temos Production. Esse outro cara aqui, ó, Production. Esse perfil ele representa a versão final da nossa aplicação. É ele que normalmente será utilizado para publicação na Google Play Store ou na Apple, né? Apple App Store. E uma dúvida aqui, sempre aparece, uma dúvida muito comum, é a seguinte: por que criar vários perfis como estão ali? Porque cada etapa do ciclo de vida do software possui necessidades diferentes. Durante o desenvolvimento, nós queremos velocidade, certo? Durante os testes, queremos validação. E na produção, estabilidade. Queremos principalmente a estabilidade. Essa separação permite configurar cada cenário de forma independente. Ok até aqui? Beleza. Então agora nós vamos gerar a nossa primeira build Android, que foi o que nós configuramos lá na nossa aplicação, né? Vamos voltar lá no nosso terminal então para digitar um comando, e aí eu explico, né? Vamos analisar o comando parte a parte. Então eu vou abrir aqui o nosso terminal, vou limpar a tela só para não ficar confuso, tá? Tá aqui, beleza, tá um tamanho legal. EAS, que é a ferramenta que nós estamos utilizando, Build, Platform, daqui a pouco eu explico, né? Android. E aí, eu coloco como Profile, Preview, né? Dentro daqueles profiles, eu quero selecionar o Preview. Então, olha lá, nós temos aí EAS Build. Isso inicia o processo de compilação. Depois temos Platform, Android. Ou seja, nós estamos indicando que queremos gerar uma versão Android. E por fim, Profile Preview. Preview. Isso vai indicar que nós estamos utilizando o perfil Preview que foi definido naquele arquivo EAS-JSON. Vamos lá, vamos executar aqui então. Deixa eu ver se foi. Beleza, foi. Chegamos nessa parte aqui. Quando nós executamos o comando, acontece algo muito interessante. A nossa aplicação ela é enviada para os servidores do Expo. A compilação
ela não será realizada na nossa máquina, ela ocorrerá totalmente na nuvem. Isso significa que nós não precisamos instalar o Android Studio, nem configurar localmente o ambiente de build, tá? E aí, após iniciar o processo, nós receberemos o link. Nós temos o link da nossa aplicação. Então, é sempre algo... Deixa eu só dar um enter aqui. Opa, agora sim. Sempre o link da nossa aplicação, sempre o expo.dev, alguma coisa. Então, dá um enter aqui, ó. Gerar o New Android Key Store. Vamos colocar yes. Então, ele está enviando agora para o servidor. Está gerando os arquivos ali de build. E daqui a pouquinho ele traz para nós a URL do nosso projeto, né? Tá trazendo todas as identidades do projeto. Colocando as variáveis de ambiente. Então, como eu disse, observe que ele já traz ali para nós, né? Veja os logs, aí coloca expo.dev, accounts, professor Ariel Dias, coloca o link da build do nosso projeto, tá? Nós vamos abrir esse endereço para fuçar um pouquinho. Deixa eu terminar de executar. Tá aqui, ó. Então, permitir. Aqui está ocorrendo a build do nosso projeto. Tá falando o tempo que tá levando, né? E tá realizando a construção, tá? Esse daqui é o painel de builds. Observe que a compilação, ela está em andamento. Então, durante esse processo, nós podemos acompanhar os logs em tempo real. Observar o que está acontecendo aqui, né? O fingerprint, a identificação da nossa aplicação, os logs aqui, tudo que está sendo criado. Então, ele vai mostrando aqui para nós o que está acontecendo. Esses logs são importantes porque permite identificar alguns problemas que podem surgir durante a construção, tá? Normal, vai acontecendo ali vai aparecendo algumas mensagens ali, então tá criando, enfileirando, ele vai construindo ali, instalando as dependências todas que são necessárias, e isso daí vai levar um tempinho, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco vai aparecer ali que está instalando as dependências, ou seja, está instalando as dependências do projeto, tá? É como se nós estivéssemos fazendo aqui manualmente aquele npm install. Então, é como se fosse isso daí. Ele vai instalando, aparecendo novas mensagens ali, eu já trago para você. Esse processo ele é muito demorado, então observe que eu tive que interromper, né, a execução. Por que isso ocorre? Porque é colocado em uma fila de processamento. E como nós estamos usando a versão gratuita, essa fila pode demorar aí 10, 15, 20 minutos, até mais, para a aplicação ser atendida. Como eu estou utilizando a versão gratuita, né? No caso, se você utilizar a versão paga, acaba sendo um pouquinho mais rápido, certo? Mas esse é o motivo principal que eu acabei interrompendo. Então, observe que ele estava ainda lá na build em fila, já tinha passado cerca de 10 minutos, e aí eu resolvi pausar um pouquinho ali, cancelar, né? Ctrl C para cancelar. Se você deixar em execução, o que você verá? Então, o próximo passo ali seria Running Gradle. O Gradle é a ferramenta responsável pela construção da aplicação Android, tá? Então, quando aparecer essa mensagem do Gradle, é o momento que está ocorrendo a compilação do projeto, tá? E aí, depois disso, você vai observar também que vai aparecer uma opção ou outra. Ou gerando APK, ou vai aparecer gerando AAB. Essas etapas correspondem à geração dos arquivos finais da aplicação, tá? Então é o APK e o AAB. E aí você se pergunta, qual a diferença entre os dois? Bem, o APK é o formato tradicional de instalação do Android. Ele pode ser baixado diretamente ou pode ser instalado em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Então, por exemplo, nós teremos lá
o app.apk. Aí você baixa e faz a instalação. O AAB significa Android App Bundle. Ele é o formato exigido pela Google Play Store. Tá? Então é o formato exigido pela Google Play Store. Então quando nós publicamos uma aplicação na loja, nós vamos utilizar este formato AAB para ser enviado. Então você vai ver que vai levar alguns minutos para gerar esses dois arquivos. Gerou, você pode distribuir. Essa é a nossa build. A build estará concluída. Beleza? Vai aparecer uma mensagem lá, build successful, alguma coisa desse tipo. Ou seja, a compilação ocorreu com sucesso, certo? Podemos fazer download ou do A a B, e aí você pode utilizá-lo posteriormente, o APK e tudo mais, beleza? Maravilha. Continuando aqui então, observe que todo esse processo, durante todo o processo de compilação, nada ocorreu localmente. Não instalamos Android Studio, não configuramos Gradle, não criamos certificados. Tudo foi realizado automaticamente pelos servidores do Expo, beleza? Esse é, assim, na minha opinião e na maioria das empresas, né, uma das grandes vantagens do deploy contínuo moderno, deploy que nós estamos estudando aqui. Vamos simular uma atualização da nossa aplicação agora. Vamos voltar lá no nosso Android, no Android Studio, não, no Visual Studio Code. Então aqui está o nosso aplicativo, né? Ali está o index.tsx, que é onde nós estamos trabalhando. Podemos vir, por exemplo, aqui no título. Deixa eu subir aqui rapidinho. Cadê? Subir aqui no título. Aqui. Vamos mudar. Vai ser calculadora de pace. Vamos fazer uma alteração simples. Vamos calculadora de pace do corredor. Aí eu salvo. Quando eu salvo, eu vou registrar essa modificação. Como? Vou lá do lado esquerdo, lá na configuração do Git, faço um commit e push. Ele vai gerar o arquivo. Então agora, modificado o título do app. Salva. Até dá uma sugestão ali, né? Salva. E a partir do momento que salva, eu estou enviando lá. Então esse daqui é o fluxo, começa a se conectar, né? O GitHub, ele tá lá em ação. Então vou colocar no GitHub para você ver. Vamos lá no Git Actions, que ele vai mostrar para nós, ó, modificando o título do app. Se eu clicar aqui, ele está acontecendo. Ele é responsável pela integração contínua, certo? Integração contínua. Assim que terminar aqui, aí nós vamos para o deploy contínuo. Fiz toda essa parte do nosso CI. Para ir para o deploy, vamos lá e executar aquele comandinho. EAS, build, platform, Android, porque agora já está lá no GitHub. Aí eu venho aqui e executo essa ação novamente, tá? Isso daqui vai gerar uma nova versão do nosso aplicativo. Sempre que novas funcionalidades forem adicionadas ao sistema, podemos gerar novas versões da aplicação rapidamente. Quanto mais automatizado esse processo for, mais eficiente será para nossa equipe, né? Para a equipe de desenvolvimento, beleza? Então esse é o nosso fluxo completo. Tudo começa no desenvolvimento. Parte do desenvolvimento nós vamos implementar, né, a funcionalidade, realizamos ali o commit, depois do commit nós enviamos lá para o GitHub vai realizar todas as tratativas, fizemos o push, né? Aí o Actions executa automaticamente a integração contínua. Podemos realizar testes, criar validações, né? Tanto é que depois da validação lá no Actions, nós iniciamos a geração da build. Então aqui está, vamos voltar lá no Android Studio. Aliás, desculpa, Android Studio não. No GitHub, aqui ó. Então a validação do aplicativo está validado? Maravilha. Então nós podemos baixar todo o nosso, gerar, né, o nosso deploy. Então tá aqui ó, bonitinho aqui o link, né? Aí nós podemos gerar nosso deploy. Então observe como CI e CD possuem responsabilidades diferentes.
A integração contínua garante qualidade. O deploy contínuo garante entrega. O CI responde a uma pergunta, né? O meu código, ele está correto? Então aqui eu trabalho na parte de responder. Meu código está correto? O CD responde a pergunta: a minha aplicação, ela está pronta para ser distribuída? Então, quando ambos eles trabalham juntos, nós criamos pipelines muito mais eficientes, automatizados e altamente confiáveis. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Chegamos ao final dessa prática. Nos vemos em breve. Até mais!